Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo, eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né, na área de projetos, na área pública, né? Como o próprio título diz, né, projetos de engenharia civil na área pública, ok? Aqui eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim, ok? É, eu sou formado em engenharia civil, me formei em 2014. E ao longo desses anos, até hoje, eu venho trabalhando na área pública, com a elaboração de projetos que atendem toda a demanda pública, desde a construção civil à infraestrutura, ok? No ano de 2019, eu realizei uma especialização, onde ela tem um foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, alinhado com a Agenda 2030. E a gente está realizando algumas outras especializações, que é na área de projetos, né, que seria o BIM, né, a especialização em engenharia digital e tecnologia, que está totalmente relacionado com a área de projetos, né, que o BIM hoje é muito importante para a nossa área de projetos, para quem atua nessa área. E mais adiante eu vou estar passando alguma coisa em relação a isso. Estou realizando também um mestrado na área de engenharia urbana, que tem tudo a ver, né, com o que eu trabalho desde a minha formação acadêmica, ok? Bom, aqui eu quero apresentar para vocês um pouco, né, do meu trabalho, onde eu venho desenvolvendo alguns projetos. São mais de 120 projetos de engenharia, ok? Quando eu falo 120 projetos, são 120 peças técnicas de engenharia. Dentre esses projetos estão os projetos de infraestrutura e construção civil, né? Eu atuo na coordenação de uma frente de engenharia na CONCAM, Comunidade dos Municípios da região de Campo Mourão. Essa é a nossa equipe, né? Somos em 7 e elaboramos projetos em diversas áreas, da infraestrutura, da construção civil, né? Os projetos que a gente já elaborou lá são projetos, por exemplo, construção civil, capela mortuária, creche, reforma de escola, construção de hospitais, reforma de hospitais. Na área de infraestrutura, projeto de pavimentação, recapeamento asfáltico, projetos de galerias pluviais, enfim, todos os projetos na área de infraestrutura, né? Aqui tem algumas imagens em 3D de alguns projetos que a gente elaborou, né? Tem aqui a Capela Mortuária do município de Barbosa, centro de eventos do município de Goerê, centro de eventos ali também lá do município de Terra Boa e Portal de Quinta do Sol. Então, os projetos que a gente elabora lá é para a comunidade dos municípios da região de Campo Mourão. São 25 municípios que a gente atende lá. Tá? Antes de iniciar a nossa conversa em relação aos projetos da área pública, a gente não pode deixar de comentar as questões da onde vêm os recursos, né? Os recursos são oriundos tanto do governo federal, estadual ou recursos próprios, né? Então, quem atua nessa área tem que ter um conhecimento, no mínimo básico, em relação a isso, até porque, para a elaboração dos projetos, para cada caso tem que seguir umas normativas, ok? Por exemplo, projetos que são oriundos de recursos federal. Você tem que seguir tabela, referência, SINAP, que é do governo federal. Recursos do governo do estado. Você tem que seguir tabelas para elaboração de orçamento, tabelas do estado, né? Que tem a Paraná Edificações, tem as planilhas do DR, né? E quando é obras públicas com recursos próprios, aí fica a critério do projetista, né? É critério dele estar escolhendo a planilha auxiliar para ele poder estar elaborando os orçamentos. Hoje, de 2016 para cá, se mudou muita coisa na engenharia pública, tá? Antes, o que acontecia? Era elaborados projetos, era feito a impressão deles, projetos, orçamento, levantamentos, memoriais, enfim,
todas as peças técnicas de um projeto de engenharia e era encaminhado para algum órgão de análise. Por exemplo, um projeto oriundo de recurso federal. A mandatária que fiscaliza geralmente os projetos de recurso federal é a Caixa Econômica Federal, e dentro dela tem um departamento que se chama GIGOP, que é quem faz a análise desses projetos. Então, o engenheiro da prefeitura elaborava os projetos, realizava a impressão dele, assinava e encaminhavam para a GIGOP. Hoje, se mudou tudo isso. Por quê? Todos os projetos são elaborados em forma digital, são inseridos em plataformas. Por exemplo, todos os projetos que são de convênio estadual, eles são inseridos no portal dos municípios do estado do Paraná. Os projetos que são desenvolvidos para atender algum investimento de recurso federal, eles são inseridos na plataforma Mais Brasil, ok? Lá tem todas as abas onde você vai inserir projeto geométrico, levantamento plano altimétrico cadastral, orçamento, memorial descritivo, enfim, todas as peças técnicas que demandam um projeto de engenharia na área pública. Na Concam, onde a gente atua, como eu disse anteriormente, a gente elabora projetos em diversas áreas, né? Sendo esses que estão na área da construção civil e infraestrutura, né? Construção civil, quando a gente analisa, compara os dois temas e projetos, a gente consegue observar o quê? Que a parte da infraestrutura é um pouco menos complexa do que a parte de construção civil. Até porque quando você vai atuar à frente da parte de construção civil, os projetos de construção civil, além do projeto arquitetônico, você tem que ter todos os outros complementares, que seriam elétrico, hidráulico, estrutural, um projeto de SPDA, prevenção de incêndio, memorial de cálculo, orçamento, né? Então, quando você pega um projeto de infraestrutura que é de pavimentação asfáltica, por exemplo, você tem as seguintes peças técnicas, né? Que é o projeto terraplanagem, projeto geométrico de pavimentação, memorial descritivo, caderno de encargos, né? Orçamento, cronograma, BDI. Em linhas gerais é isso, o projeto de infraestrutura de pavimentação comparado com o de construção civil. Então, projeto na área de construção civil, a demanda é muito mais alta de tempo do que da parte de infraestrutura. Na nossa região, por coincidência, os projetos mais elaborados são na área de infraestrutura, que a nossa região demanda muito da área de pavimentação e recape asfáltico. Eu até coloquei essa imagem aqui para ilustrar e deixar um ponto de interrogação para nós, em relação à área pública e privada, né? Quando a gente tem que elaborar um projeto na área privada, teoricamente, né, a gente elabora o projeto, as prerrogativas de como vai ser elaborado, o tipo de orçamento que a gente vai elaborar, a maneira que a gente vai cotar o orçamento, fica a critério muito do projetista que está elaborando. Projeto na área privada. Projeto na área pública já muda um pouco. Por quê? Tem órgãos de controle que fiscalizam nós, né? Então, quando eu começo a elaborar um projeto, encaminho para esse órgão competente de análise, ele vai verificar se esse projeto meu atende às diversas normas, de todas as áreas, né? E vai também verificar a questão do programa, né? Por exemplo, vamos supor, veio um recurso para o município X para recape asfáltico, tá? O engenheiro, ele tem que pegar o plano de trabalho lá na plataforma Mais Brasil, que eu falei para você, pegar o espelho dessa proposta que foi elaborado, porque antes de chegar à elaboração do projeto, teve um trâmite lá atrás, num sistema do governo federal, que alguém que trabalha na parte de captação de recursos do município preencheu, né, um checklist
ter solicitações para solicitar para o governo federal um recurso X. Vindo esse recurso para o município, com alguma ação parlamentar para poder destinar esse dinheiro, o que acontece? Na sequência, é necessária a elaboração do projeto. Tá? E nessa fase de elaboração de projeto, quando o gestor, município, encaminha para um engenheiro elaborar esse projeto, o engenheiro ele tem que ter conhecimento de como foi formulado esse plano de trabalho que nasceu esse convênio. Tá? Então, a partir dali, que o engenheiro vai começar a trabalhar no projeto. Ok? Por quê? Nesse plano de trabalho vai estar lá previsto se o projeto é pavimentação ou se é recap. Se for pavimentação, o tipo da pavimentação que vai ser executado. Se essa pavimentação contempla calçamento. Se o programa que destina recurso para esse convênio associa a pavimentação com calçamento. Tem recursos que a gente elaborou projetos de pavimentação, o programa não exigia calçamento. Tem programas que exigiam calçamento, acessibilidade, galerias pluviais, enfim, cada caso é um caso. Né? Então, levando em conta projetos na área pública e na área privada, eu sempre digo que quem trabalha na área pública, com a elaboração de projetos de engenharia, consegue facilmente trabalhar na área privada na sequência. Agora, quem trabalha na área privada e vai para a área pública, na linha de projetos de engenharia, tem uma dificuldade no começo porque é muito diferente, é muito mais burocrático. Né? Para vocês terem uma ideia, projetos de engenharia, sei lá, recurso de 500 mil, de recap ou pavimentação asfáltica, tem todo um trâmite dentro dessa questão da análise do projeto, vistoria do local, com o órgão de controle juntamente com o projetista, que esse trâmite demora de 6 meses a 1 ano. Né? Quando é um projeto de pavimentação recap um recurso privado, vamos supor, para executar num determinado local, após o projeto estar sendo elaborado, né, na sequência já pode ser realizada a execução da obra. Né? Uma das coisas que pegam muito nessa área é a questão da compatibilidade dos projetos. Né? O que acontece muito é de os equívocos, né, que são formatados nos projetos ao longo dos anos aí, por alguns profissionais, é essa questão da incompatibilidade. Ou seja, às vezes eu tenho lá no meu projeto arquitetônico constando que é para executar um piso cerâmico. Aí você verifica no teu orçamento, no teu orçamento está previsto um porcelanato, ok? Quando a empreiteira ganhar essa licitação, é óbvio que ela vai executar o que é mais barato para ela. Então, o que acontece? Essa compatibilização das peças técnicas tem que ter muita atenção. Né? Isso envolve o quê? O projeto arquitetônico, o orçamento, o memorial descritivo, né? Todas as peças que compõem aquele investimento. Ok? Aqui eu vou estar apresentando um projeto que a gente elaborou para o município de Barbosa Ferraz, onde ele previa pavimentação e recape asfáltico. Aqui tem um mapa, né, do município, propriamente dito, e está rachurado aqui os espaços onde vai ser realizado o recape asfáltico e a pavimentação. Né? Observem que tem as legendas, né, onde tem que estar claro qual trecho que é pavimentação, qual trecho é recape asfáltico. Tem essas bolinhas verdes aqui que indicam os cruzos. Aqui tem a numeração dos cruzos, não está aparecendo, mas tem. Né? Localização de placa de obra, né? Para que a empresa executora tenha total conhecimento dos trechos de intervenção. Né? Essa prancha aqui, a gente apresenta para vocês o projeto terraplanagem, né? Onde tem que estar especificado o volume de corte, o volume de aterro, né? Para que a empresa tenha conhecimento do local que ela está executando a obra
E na sequência, a gente consegue observar também as legendas, ó, claramente, ó, pavimento a executar, o terreno existente e a espessura de remoção do revestimento primário. Tá? Esse projeto em específico aqui é um projeto de pavimentação, juntamente com um projeto de recap. Tá? Aqui a gente tem uma prancha onde a gente apresenta todos os detalhes, né? Alguns detalhes. Por exemplo, as camadas do nosso pavimento, que nesse caso aqui, ó, aqui tem um detalhe do recapeamento asfáltico, que o projeto prevê. Né? Esse detalhe de recap, ele prevê, ó, 3 centímetros de espessura de CBUQ, né? Reperfilamento 1 centímetro, pintura de ligação, uma camada, né? Limpeza do pavimento. Então, todas as camadas que compõem o nosso projeto, a execução, eles estão aqui bem claros. E cada item desse aqui tem que estar compatível com o nosso memorial descritivo e com o nosso orçamento. As peças técnicas, eu reforço, elas têm que estar compatíveis uma com a outra, ok? Aqui a gente tem um detalhe, né, da parte do projeto também, ok? Tem o detalhe das rampas de acessibilidade, da NBR 9050, 2015, que é obrigatório. A gente tem um detalhe da faixa de sinalização, que é o PAR, né? Todas as espessuras, ali está indicado o tipo de pintura, os espaçamentos, a largura, né, das letras. E aqui a gente tem uma tabela, né, indicando trecho entre trecho e trecho, a largura que inicia o trecho e que finaliza. Tá? Geralmente, projeto de recap asfáltico tem uma variação de largura início e fim, diferente dos projetos de pavimentação, que geralmente são contínuos. Né? Aqui a gente tem mais uma prancha onde representa mais detalhes, ok? Para esse projeto, tá? Temos aqui o detalhe do meio-fio, os detalhes das placas de sinalização vertical, né? Temos os detalhes das camadas de pintura, né? Detalhes das rampas também, que lá teve 2 tipos de rampa, a trapezoidal, que é a anterior que eu mostrei, né? Que seria essa aqui, e a do formato retangular, ok? E várias observações, ó, no projeto que a gente pode observar. Aqui tem as especificações do tipo da pintura da sinalização horizontal, vertical, os detalhamentos dos calçamentos, como que tem que ser a largura, faixa, especificação, espessura, né? Então, tem que ser enriquecido de informações dos projetos, tá? Eu digo assim, que os projetos nossos de pavimentação e recap asfáltico, como a gente trabalha com projetos onde órgãos de controle fiscalizam, então a gente tem que apresentar um projeto que garanta e dê uma segurança da questão de quantitativo. Né? Quando ocorre alguma denúncia de algum projeto de algum município e é feita alguma auditoria, é feita análise desse projeto para verificar, né, se houve algum tipo de superfaturação, né, a primeira coisa que os fiscais vão verificar é a questão dos quantitativos. Né? Então, a gente sempre tenta investir o nosso tempo maior nessa parte. Como o que, por exemplo? Hoje a gente tem softwares, né, que a gente utiliza, que ele da área do... Você clica ali numa determinada área, né, tem um perímetro, rachura, clica nela, você já consegue a área daquela figura geométrica, vamos dizer assim. Mas o que a gente faz? Tem muitos analistas que não tem essa ferramenta para poder verificar isso. Então, a gente já trabalha já pensando no público que trabalha com análise de planilha. Né? Então, mesmo tendo as ferramentas, né, que facilitariam a minha vida, mas eu prefiro ainda utilizar as planilhas para a questão da segurança. Como que, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um trecho de pavimentação, né, que é do cruzo 3 aqui, ó. Vamos pegar esse trecho do cruzo 3 ao cruzo 2. Esse trecho aqui, a gente quantificou, por exemplo, o nosso trecho de pavimentação,
que fica aqui, ó, na rua, o que a gente fez? A gente fatia a figura do nosso projeto em figuras geometricamente conhecidas, né? Por exemplo, aqui, ó, na rua, eu fatiei aqui, ó, cortei aqui. Deixei uma figura parecida com um retângulo. Aqui também, um retângulo, né? Aí eu monto uma planilha de memorial de cálculo, aonde nela eu vou fazer A vezes B vezes C, né? Comprimento vezes altura A vezes altura B, média das alturas. Aí é fórmula matemática, né? Que a gente, para poder chegar na área de pavimentação, por exemplo, né? E daí aqui, ó, quando é pavimentação, a gente pode deixar numa escala um pouco menor. Agora, quando é rua, né, no caso. Agora, quando eu pego um detalhe de cruzo, aí eu coloco numa escala um pouco maior, né, e pego essa figura minha geométrica e fatio também em figuras conhecidas, né? Como aqui, ó, eu fatiei aqui em retângulo, um quarto de um semicírculo, retângulo, retângulo, né? Às vezes tem triângulo, enfim. A gente faz essa divisão do nosso projeto, planilha tudo no memorial de cálculo e prova que cada valor desse aqui, ele veio daquela planilha do memorial de cálculo. Para não ter dúvida, entendeu? Até hoje a gente nunca teve nenhum problema com isso, porque a gente trabalha nessa linha, tá? Aqui daí tem um detalhamento do cruzo, que é da parte de sinalização horizontal, né? Que a gente coloca todos os detalhes das faixas, né? De sinalização, espaçamento, tudo conforme a norma do CONATRAN, né? Uma norma específica. Ó, esse detalhe aqui, ó, em específico, a gente tem algumas figuras geométricas um pouco diferentes, ó, que nem triângulo, enfim. Então a gente tem que ir dividir nosso projeto, como eu disse anteriormente, em figuras conhecidas, para você conseguir colocar numa planilha de cálculo para você chegar no valor da área de cada espaço desse que você precisa atingir no teu projeto, ok? Essa planilha aqui, ó, está apresentado o memorial de cálculo que eu estava comentando anteriormente, tá? Aqui a gente pode observar que a gente tem os dados de entrada, ó, que nem cruzo, número 12, o número do cruzo, a nomenclatura da figurinha geométrica de cada espacinho daquele. Quando eu pego aqui, ó, vamos supor aqui, ó, se eu pegar esse cruzo aqui. Nesse cruzo eu chamo esse aqui, por exemplo, sei lá, de S1, esse de S2, esse retângulo de S3, esse outro retângulo S4. E daí quando eu venho aqui na minha planilha, eu lanço S1, S2, S3, S4. Eu lanço, é lógico, nas figuras que eu fiz a minha fórmula aqui. E no caso aqui, ó, é para calcular, ó, um quarto de um semicírculo. Aqui no caso é para calcular o retângulo. E assim por diante, né? A planilha que eu estou apresentando aqui é autoria nossa, mas cada profissional vai elaborar a tua planilha que melhor ele entenda, né? Eu até sugiro que quem for trabalhar nessa área de pavimentação, na área de projeto de engenharia, onde tudo você tem que demonstrar em planilha de cálculo para esses órgãos de controle, que a pessoa ela elabora a planilha dela para que ela tenha conhecimento das fórmulas e consiga trabalhar melhor nela do que pegar alguma planilha pronta, né? Aqui são algumas peças técnicas, né? O memorial descritivo, o caderno de encargos, né? Que tem que compor. Projeto de pavimentação e recap, a gente cria essas duas peças, né? Onde o memorial descritivo ele traz uma descrição bem geral do que deve ser realizado. Isso tem que estar em sintonia com o orçamento e projeto, né? Se lá no meu projeto está falando que eu tenho uma calçada a ser executada de 5 centímetros de espessura e 20 MPa de resistência, então no meu memorial tem que estar isso. No meu orçamento, aquele item tem que estar exatamente isso. Eu não posso ter incompatibilidade dessas peças. Tanto o memorial descritivo como o caderno de encargo, ambos têm que ter compatibilidade, tá? Então, memorial descritivo é um instrumento, uma peça técnica de engenharia, onde apresenta informações bem gerais. Por exemplo, deverá ser executado uma calçada em concreto, espessura de 5 centímetros. Ponto.
Não adianta, não precisa no memorial descritivo você descrever como é executada essa calçada. É um erro que ocorre muito em vários memoriais descritivos. Abre-se muito o memorial, coloca muita coisa desnecessária que só gera chances de ocorrer equívocos de interpretação entre todas as peças. Então deixar o memorial bem claro, sabe? Bem resumido. Já o caderno de encargos, ele é uma peça técnica que ela é mais, vamos dizer assim, mais normativa, né? Que nem, por exemplo, no caderno de encargos eu vou ter lá aqui, por exemplo, memorial descritivo. Vamos falar da pavimentação que a gente estava falando. O CBUQ, né? Aqui ele vai estar descrito como CBUQ, né? Deverá ser executado com uma espessura de 4 centímetros e compactado. Estou falando bem genérico, tá? Lá no caderno de encargos vai estar como? Deverá ser executado CBUQ com temperatura X, a granometria da pedra deverá ser tal, a viscosidade dos insumos vai ser X, Y, Z. Entendeu? Então, o caderno de encargos, ele é mais específico ainda. Tá? Bom, falando um pouquinho aqui da questão do orçamento, eu coloquei aqui, recortei esse pedaço de orçamento do projeto em específico que a gente está colocando aqui como estudo de caso aqui para a gente poder trocar uma ideia, né? Esse projeto é recurso do Estado, certo? Se é recurso do Estado, tem uma planilha específica do Estado que eu tenho que seguir. Essa planilha, ela é diferente da minha planilha quando eu faço um projeto de pavimentação, RECAP, para oriundo de recurso federal. Né? Aqui, por exemplo, a gente observa que, além de eu levantar os meus quantitativos, para me poder fazer o orçamento, eu tenho que saber a minha questão do meu DMT. O que seria esse DMT? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui a imprimação. Tá? A imprimação. Imprimação. A gente tem aqui, ó, a imprimação com CM30, ok? Que é o insumo. E a gente tem aqui logo abaixo o fornecimento. O fornecimento a gente tem um valor aqui, ó, 435. O que seria esse valor? Seria a distância de onde é produzido esse material para onde ele vai ser executado. Ou seja, a distância do município de Barbosa, Ferraz, a Araucária, próximo de Curitiba, da onde vem os insumos derivados de petróleo para pavimentação asfáltica para a nossa região aqui. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, nos projetos do Estado, a gente tem que ter uma questão dos DMTs, que é essencial para a gente estar elaborando nosso projeto. Já para a elaboração de orçamento de recursos federais, isso aqui tem época que é cobrado, tem época que não é. Porque a planilha SINAP, ela sofre atualizações a cada 2 meses. E tem vezes que o orçamento é elaborado de uma maneira, tem vezes que é de outra maneira, enfim, varia muito. Órgãos federais, a planilha sistemática deles muda muito. Cada 2 meses está mudando. Aqui eu coloquei um esboço para vocês, que seria aonde a gente consegue as referências de preço para recursos federais, que seria a SINAP. A gente vem aqui nesse site e baixa as planilhas. Lá a gente tem as planilhas de insumo, de composições, o catálogo, né? E qual que é a diferença, né, de insumos e composições? Insumo é os materiais individuais. Por exemplo, o cimento, a areia, a pedra, cimento, materiais unitários, entendeu? Agora, por exemplo, composição é um serviço que compõe vários itens e serviços de mão de obra. Por exemplo, a execução da uma alvenaria. Lá tem o quê? Eu tenho o tijolo, eu tenho a argamassa, eu tenho a mão de obra do pedreiro, do servente, eu tenho os encargos dele. Então, isso é uma composição. É a diferença de insumos e composição. Ali, no Paraná Cidade, eu consigo baixar minhas planilhas para elaborar os orçamentos quando é recurso do Estado. Né? E também
tem toda uma regra, um parâmetro que a gente tem que estar seguindo conforme as planilhas deles lá também. Tá? Bom, então aqui eu finalizo, né, a nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado. Eu tentei ser o mais breve possível para a gente não extrapolar muito o tempo, tendo em vista que se a gente aprofundar esse assunto, a gente seria necessário várias horas aqui, porque é muito amplo a área, né? Mas para quem tem interesse de estar atuando na área pública, na elaboração de projeto, é uma área muito promissora e que demanda de muitos profissionais, tá? Hoje a gente observa que, assim, os poucos profissionais que têm qualificados nessa área, que têm conhecimento dessa área, eles estão muito escassos, né? Então, o pessoal tá em falta mesmo no mercado, profissionais dessa área, ok? Aí beleza. Muito obrigado.